Consultório, segunda parte, falamos agora sobre degenerescência macular da idade, uma patologia ao nível da oftalmologia. Se tiver dúvidas no âmbito desta especialidade, pode e deve tirá-las. Na terceira parte abrimos a nossa linha telefónica. Para isso, já sabe, o número de telefone é o do costume, 225 083 204. Pode e deve também, caso não possa entrar em contacto connosco via telefone, utilizar o nosso endereço eletrónico consultório@portocanal.pt para deixar a sua mensagem ou dúvida. Cumprimento o Dr. Miguel Ruão, o nosso segundo convidado desta tarde. Olá, muito boa tarde, médico oftalmologista. Ainda que se saiba cada vez mais e as pessoas estejam cada vez mais atentas às problemáticas relacionadas com os nossos olhos e com a nossa visão, não é? Esta é uma patologia que se calhar as pessoas não conhecem tão bem. Vamos caracterizar e dar a conhecer os principais pontos que a caracterizam. Sim, é um dos grandes problemas que nós temos na consulta, é que muitas vezes, quando temos doentes com DMI, a degenerescência macular da idade, quase sempre para as pessoas é uma surpresa. Apesar de existir já muita informação e de ser uma patologia muito prevalente, as pessoas desconhecem a existência da doença até a terem. A maior parte das pessoas, das duas uma, ou tem um familiar que tem uma DMI, ou então é muito raro um doente nós dizermos que tem uma DMI e o doente saber que a tem. E nós aqui por uma questão de praticidade, vamos dizer assim, para sermos mais DMI, rápidos, sim. DMI é... E mesmo entre nós oftalmologistas é como falamos, a degenerescência macular da idade é muito longo. É muito longo, não é? Portanto, sim, nós utilizamos DMI. Portanto, é uma patologia muito, muito prevalente. Estamos a falar de cerca de 10 a 15% da população acima dos 55 anos tem algum sinal de DMI, desde a precoce até à tardia. É óbvio que os estadios tardios, que são os que nos preocupam mais, atingem apenas 1 a 2% da população acima dos 55 anos. Mas estamos a falar de 400 mil portugueses, portanto é um número muito, muito grande e deveria ser mais conhecida quando falamos destes valores. Sim, é de facto uma incidência considerável, sim, sem dúvida nenhuma. Então, de que é que estamos a falar exatamente? Ok. Até aproveito para pedir para porem já a imagem de um olho, da anatomia do olho, para percebermos... Dr. Miguel fez o favor de nos trazer umas imagens. Para percebermos do que é que estamos a falar. Portanto, a DMI é uma doença da retina. E logo à partida temos que explicar o que é a retina e onde é a retina. Certo. A retina é a parte do trás do olho que vemos na imagem. Portanto, a retina é o que está atrás, mais atrás, não é? Lá para trás. Aquela parte amarela que se vê lá atrás a seguir ao vermelho é a retina. Muito bem. Portanto, a retina é como se fosse a película da máquina fotográfica, certo? A parte da frente são as lentes e é o que são, claro, também importantes, mas a retina é o que recebe o sinal e é o que vai enviar ao cérebro as imagens, ok? É a parte nobre do olho e é o que nos permite ver. Portanto, além disto, a degenerescência macular relacionada com a idade ou da idade afeta a mácula, que dentro da retina é a zona mais importante da retina. Ou seja, a nossa zona central é a mácula e é ela que é afetada. Portanto, o que nós vamos ter é doentes que têm um envolvimento muito central da visão e que mantêm uma periferia conservada. Claro que se pudéssemos escolher era preferível afetar a periferia e mantermos o central, mas é mesmo assim. E, além disto, é uma patologia, como o próprio nome indica, relacionada com a idade. Okay? Apenas está presente a partir dos 55 anos, por definição. Quando falamos em doença degenerativa, não é, doutor? Estamos a falar de doenças sem cura, de doenças que começam e se vão arrastando? Não necessariamente. O facto de ser degenerativa tem a ver com a perda de função das células. O que acontece na DMI, muito basicamente, é que existe uma incapacidade das células da retina de eliminarem os resíduos que já não precisam. E esses resíduos vão se mantendo na retina. E o que é que acontece? Nós, quando temos resíduos num sítio onde não queremos, vai havendo toxicidade. E nós vamos perdendo células, ok? E a retina é tecido cerebral. Portanto, o que é que acontece com todo o tecido cerebral? É que ele não se multiplica. Ou seja, todas as células que nós perdemos, não as voltamos a recuperar. Okay? Portanto,
Não são recuperáveis, não é? Não. A perda que nós temos na DMI normalmente é irreversível, certo? Portanto, é importante nós fazermos um diagnóstico precoce, principalmente na DMI exudativa, a DMI úmida, porque vamos falar que temos 2 tipos de DMI, a seca e a úmida, para intervirmos precocemente, para evitarmos então que haja esta perda de células. Portanto, a consequência aqui, em termos de sinais e sintomas, é qual, doutor? Estamos a falar de perda de visão? Estamos a falar de perda de visão central. Muitas vezes, quando os doentes chegam, já é num estádio tardio. Isto porque a DMI, envolvendo normalmente os 2 olhos, normalmente está mais avançada num olho do que noutro. E as pessoas conservando a visão de um olho, normalmente não se apercebem que perdem visão no outro. Okay? Isso é algo que é muito importante. Referir, não é? Alertar. Isso, as pessoas de vez em quando, toda a gente deve tapar um olho e tapar outro e perceber se a visão dos 2 olhos é mais ou menos igual. Okay? E depois é muito importante haver consultas de vigilância na oftalmologia, porque é a única forma que nós temos de muitas vezes diagnosticarmos esta doença num estadio em que não a vamos permitir evoluir tanto quanto conseguimos, nem sempre é assim. Portanto, aqui o diagnóstico precoce é uma das grandes mais-valias no combate, sim, não é? É muito importante. Falando então das 2 formas de DMI, nós na DMI seca, o tratamento é mais preventivo. Okay? É um tratamento completamente diferente. Na DMI seca o que acontece é que nós vamos tendo perda de células, mas sem haver nenhum evento em que um doente perde a visão de repente. Okay? Ele vai perdendo visão central ao longo do tempo, até que chega uma altura em que não consegue ler, não consegue distinguir as faces, não consegue ver televisão, apesar de conseguir perceber onde está. Aqui eu conseguia ver todo o cenário, só não conseguia ver a sua cara. Basicamente é assim. Eu até tenho uma das imagens que é exemplificar a DMI e a visão dos doentes com DMI, se puderem colocar. E na DMI seca, o que nós vamos ter e o que vamos... Isto é a DMI seca, é o que nós vemos no fundo do olho. Na prática, aquelas lesões que estão esbranquiçadas não deveriam existir. Okay? E neste tipo de DMI, o que nós temos que fazer é suplementos vitamínicos. É a única coisa que temos disponível como tratamento para prevenir que haja que haja evolução. Quanto é que conseguimos? Conseguimos prevenir em 25% dos casos a evolução da patologia. Não é espetacular, não é, mas é alguma coisa. Há muitos ensaios a decorrerem para tentarmos tratar a DMI seca e para impedirmos a sua evolução, mas é uma patologia difícil de tratamento, mas que eventualmente vamos descobrir alguma coisa, como é óbvio. Este tratamento tem 2 problemas grandes. É que os doentes não notam melhoria, porque nós tratamos e prevenimos que isto avance, mas da mesma forma os doentes não notam que são melhores. No imediato eles não notam. Trata, não é? Aliás, a doença progride na mesma. Progride é mais devagar, ou em alguns doentes pode haver alguma estabilização. E depois é cara e não tem qualquer comparticipação. Ou seja, o tratamento ronda os 15, 20 euros por mês e ajuda a doença a não continuar o seu caminho, mas não anda para trás, não é? Isso, para um doente com alguma dificuldade económica, gastar 15, 20 euros num suplemento vitamínico que não nota melhoria, nós temos uma adesão à terapêutica muitas vezes baixa. Okay? Algumas pessoas podem, muitas fazem o tratamento, algumas não. E claramente dizem, não posso e também não notam. É tal coisa. Como não notam que melhora, é um problema para nós como oftalmologistas termos adesão à terapêutica. Mas está comprovado que quem toma a doença está comprovado, fica ali mais controlada, não é? Sim, diminui a progressão em 25%. Muito bem. Há fatores e grupos de risco específicos para este tipo de DMI? Existem 2 grandes fatores de risco para a DMI. A idade, essa não podemos modificar, e os nossos antecedentes, que esses também não podemos modificar. Okay? Portanto, temos aqui um grau de hereditariedade grande aqui nesta Sim, existem patologia. Muitos fatores genéticos importantes e uma hereditariedade importante nesta patologia e isso, infelizmente, também não podemos tratar, não é? A única coisa que podemos, as únicas 2
os únicos 2 fatores modificáveis que nós podemos controlar é o tabagismo. O tabagismo aumenta a probabilidade de termos DMI e de haver evolução, e os tais suplementos alimentares que também diminuem a progressão. De resto, mais nada. E o tabagismo será em que medida? O tabagismo aumenta o risco de progressão, não é um fator de risco que está identificado, como alguns fatores de risco cardiovasculares, a hipertensão, diabetes, todos eles aumentam, mas não é de forma tão considerável como a idade e os fatores genéticos, não é? Portanto, quem tem historial desta patologia na família deve estar um pouquinho mais atento, não é? Sim. Porque pode haver sim. maior preponderância para ter, não é? Claro, e convém ser visto por oftalmologista com regularidade por causa disso, sim. Outro tipo de DMI... Outro tipo de DMI... podem também, por favor, colocar a imagem a seguir, que penso que é sobre a DMI exudativa. Pronto, a DMI exudativa, ou DMI úmida, esta que vemos aqui, o que acontece basicamente é que temos vasos na retina onde não é normal termos. E nós na retina não gostamos muito de vasos, pelo menos este tipo de vasos. E depois há a exudação, há líquido que sai para a retina, e isto vai fazer com que haja morte das tais células, dos fotorreceptores, das células que nos dão visão, e com a morte destas células nós vamos perdendo visão. E este subtipo de DMI, que é o menos frequente, estamos a falar de 20% dos casos, a DMI atrófica ou seca é mais frequente, é ainda mais importante nós tratarmos muito cedo, porque este subtipo tem tratamento, ok? O tratamento passa por injeções dentro do olho, e estas sim param muitas vezes, conseguimos muitas vezes melhorar a visão dos doentes e parar a sua progressão, em certa medida conservando sempre alguma visão. As injeções no início também são sempre entendidas com algum espanto pelos doentes, porque apesar de nós fazermos... Espanto e medo. Algum medo também. Não é, doutor? Sim, sem Porque dúvida. impressiona, os dentes, não é? Mas porque os dentes perguntam sempre, mas mesmo no olho... E se há pessoas que já têm medo de agulhas e de injeções, que fará às quando vezes, pensam nisto nos olhos, não é? Há doentes que se tiverem mesmo uma fobia, podemos ter que os sedar. É muito raro. Os doentes normalmente colaboram muito bem e... A melhoria compensa de tal forma que... Isso. Nós aqui temos um grande fator de ajuda, é que os dentes notam que ficam melhor. Então eles aderem melhor. Isso ajuda muito, não é? Muito. É óbvio que temos doentes que desistem das injeções, mas são casos raros, casos muito avançados em que realmente a melhoria já não é muito grande, e é mais uma decisão conjunta de também não estarmos a forçar uma terapêutica num doente em que já não há grande melhoria. Mas, sem dúvida que o facto de termos melhoria, os doentes acabam por aceitar muito bem. No início é sempre um problema, mas depois da primeira injeção e de perceber que realmente não é um bicho de 7 cabeças que se faz no início, percebem, pronto, ok, não vou dizer que não dói nada, dói qualquer coisa, mas nós colocamos anestesia local. Como é que é feito esse procedimento? Esse procedimento, normalmente, em Portugal, pelo menos, é feito num bloco operatório. Noutros países, como os Estados Unidos, eles fazem isto no consultório. Isto porque existe sempre algum risco de infecção, apesar de ser muito, muito, muito raro, de vez em quando existe. Portanto, nós fazemos e optamos por fazer este procedimento num bloco operatório para termos as condições da asepsia total, ou seja, não termos bactérias nem qualquer tipo de possibilidade de infecção. Desinfetamos o olho, colocamos um arame, um bléfaro, que é para abrir o olho para o doente não fechar o olho quando estamos a fazer a injeção, como é óbvio. Desinfetamos e colocamos a anestesia e fazemos a injeção. O procedimento em si é muito rápido, demora mais o tempo de preparar o doente, colocar o campo e todo esse trabalho, do que a própria injeção é feita muito rapidamente. E as melhorias são logo, ou é preciso fazer estas injeções há algum tempo? Algumas aplicações? Não, temos que fazer muitas injeções, normalmente. Isto é uma terapêutica quase crónica, ok? Inicialmente, nós normalmente começamos com uma terapêutica de 3 injeções, normalmente é o base, porque os estudos mostraram que normalmente, neste tipo de patologia, 3 injeções são necessárias logo mensalmente, ok?
fazemos uma injeção, passado um mês fazemos outra injeção e outra injeção, fazemos as 3. E depois, dependendo do oftalmologista e do serviço em que se encontra, existem 2 opções. Ou vão espaçando as injeções, imagino, todos os meses fazes e vão vendo se conseguem espaçar mais um bocadinho, ou então esperam que piore um bocadinho e quando pioram voltam a atacar, ok? E voltam a fazer injeção. Mas estamos a falar sempre de 4, 5 injeções por ano, varia um bocadinho com o grau da doença, com o doente, e isso é um bocadinho variável, mas sim, estamos sempre a falar de fazermos injeções cronicamente. Às vezes há doentes que estabilizam e não necessitam de injeções durante uns tempos, mas estamos a falar de um tratamento a longo prazo, sim, sim. A pessoa deixa de ver, ou seja, vê um ponto escuro ou vê tipo embaciado? Quais são as descrições exatas? É assim, varia um bocadinho na fase da doença. Do estadio. Se me pusessem uma imagem muito elucidativa que eu coloquei. Varia um bocadinho no estadio, ora aqui temos, o estadio em que aparece a doença. Inicialmente as pessoas ainda veem alguma parte da face, como veem na imagem do meio, mas um bocadinho esbatida. A partir de certa altura é quase como se fosse uma mancha preta. O doente, para ver a cara, tem que desviar, ou seja, tem que olhar para o lado para conseguirem ver em frente, basicamente. O grande problema é que a nossa retina periférica não tem a mesma capacidade de discernimento que a outra. Portanto, estes doentes têm muita dificuldade em ler e para muitas pessoas isso é terrível, como é óbvio, não é? Muitas pessoas gostam muito de ler e tirar-lhes isso é muito importante. Era isso que eu lhe ia perguntar, em que medida é que, ao nível prático, de facto, a doença tira qualidade de vida, não é? Estamos a falar de pessoas que não podem conduzir, não é? Não, tira bastante qualidade de vida, sim. E os doentes muitas vezes têm muita dificuldade em aceitar isso e em aceitar a doença. Algumas vezes nós temos que os chamar um bocadinho à realidade, porque acabam por estar a comprometer, estamos a falar da condução e é disso também que estou a falar, porque os doentes muitas vezes não têm noção das próprias dificuldades que têm, porque é tal coisa como que mantém a periferia e eles vão tentando conduzir, só que às vezes nós temos que chamá-los um bocadinho à razão, porque estão a colocar a vida deles e a dos outros em perigo, não é? Mas sim, deixam de conduzir. O ler, cada vez mais existem auxílios importantes para estes doentes. Existem consultas de baixa visão, são consultas específicas para estes doentes, não só para os da DMI, mas doentes que têm baixas visões, em que existem apoios, tanto eletrónicos, imagine, existem como se fossem, existem as lupas básicas e depois existem como se fossem pequenos computadores que pegam, apontam para um livro e depois transmitem a imagem num ecrã bastante grande em que eles aí sim já conseguem ler. Okay? Isso normalmente é seguido nas consultas de baixa visão e esses doentes acabam por beneficiar bastante e de recuperar alguma qualidade de vida que perderam. Sim. Isto porque cura a 100% não existe, cura não é? Não existe, não. É tal coisa, existem muitos estudos a serem feitos agora? A serem realizados, sim, mas não existe nada assim muito próximo que aponte para uma cura completa. Não, para já Muito bem. Nós vamos seguir para um breve intervalo. O Dr. Miguel vai ficar connosco e responder às dúvidas e questões do público que nos vê em casa, no âmbito precisamente da especialidade de oftalmologia. Continua a ligar 225 083 204. Até já.